Fazer um exame, mas você não precisa ficar debaixo dessa maldição. Você pode se apropriar da cura. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ah, mas eu estou tendo sintomas. Então a gente tem que lutar espiritualmente para desligar isso no mundo espiritual. E a semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso também. Muitas enfermidades que na verdade tem o cunho espiritual. Lembra daquela passagem que Jesus está na sinagoga e ele vê uma mulher encurvada há 18 anos, ela está encurvada dentro da casa do Senhor. Há 18 anos que ela está com problemas na coluna. Ela não precisava de um ortopedista, ela não precisava de um médico, ela precisava ser liberta. O texto diz que Jesus, movido de íntima compaixão, expulsou o demônio, e aquela mulher, onde ela estava? Dentro da casa do Senhor. Ou seja, dentro da casa do Senhor há pessoas que estão com espíritos malignos? Sim. Então nós observamos aí que quando Jesus expulsou esse demônio da vida daquela mulher, ela ficou curada, instantaneamente ela ficou curada. Isso acontece muito com surdez, com cegueira, isso acontece muito com enfermidades geracionais. Expulsa o demônio e a pessoa é curada. Expulsa o demônio, ele nunca ouviu, começa a ouvir. Então na verdade nós temos que entender: não podemos generalizar e não podemos dizer 100% das doenças são maldições. Não, nós temos que ter equilíbrio na situação de enfermidade, na situação de tentações e pecados, ou muitas vezes em situações familiares que começam a se repetir de uma forma inexplicável. Eu atendi um caso um tempo atrás. O pai morreu com 24 anos num acidente, foi atropelado por um trem. Depois o avô tinha morrido, aliás, o pai morreu atropelado por um carro, o avô tinha morrido atropelado por um trem, e o bisavô tinha morrido, não sei porquê, todos eles com 24 anos. Eu falei: quantos anos você tem? Então você começa a ver: pera, não tem como explicar um negócio desse. Não dá para explicar uma coisa que se repete, uma coisa ilógica. Aos olhos humanos você fala: o que é isso? E muitas pessoas, além dessa consequência da maldição geracional, ainda estão debaixo de trabalho de feitiçaria, de macumbaria, que aí na verdade é uma outra brecha, uma outra legalidade, que mais para frente a gente trata disso. Outras pessoas estão debaixo de vícios. Ele não consegue vencer o vício da pornografia, ele não consegue vencer o vício do adultério, ele não consegue vencer um vício do fumo, do cigarro, enfim, alguma coisa que na verdade a gente identifica como hereditário, né? Há muitos casos e muitos quadros familiares que a gente observa vício da bebedeira, e a família tem um histórico de inúmeras pessoas presas ao vício da bebedeira. Você vai fazer o histórico da linhagem familiar: um tataravô, um bisavô, um avô, até um pai tinha um bar que vendia bebida, vendia, ou seja, ele semeou vícios na vida, na família de outras pessoas. A colheita que vem para a família dele é presa em cativeiro, é presa em legalidades. O mundo espiritual trabalha por legalidades. O diabo não pode tocar no servo do Senhor desde que você não dê legalidade. A partir do momento que você abre uma porta, a partir do momento que você dá uma legalidade, ele se apresenta e fala: peraí, eu também tenho direito. Muitas famílias são marcadas por acidentes repetitivos. Muitas famílias são marcadas por mortes prematuras, por enfermidades, por vícios, por separações. Muitas famílias são marcadas por problemas financeiros, ou problemas que se repetem, né? Pessoas que estão sendo continuamente assaltadas. Conheço uma pessoa que foi assaltada 54 vezes. Não é normal uma coisa dessa. Então na verdade você observa que há um cunho espiritual que precisa desligar. Só que na verdade só pode se desligar quando ela está firme em Cristo Jesus, quando ela está ligada com o Pai, quando ela tem Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Isso não é coincidência, isso aí na verdade é uma maldição geracional. Então o que nós precisamos aprender é
como anular, como cancelar os pactos malignos, a consequência do pecado geracional, e como se consagrar ao Senhor, erguendo um altar ao Senhor, para mudar a atmosfera que te domina, ou que domina aquela região, aquele território. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho acerca da vida de Davi. Davi, ele é um tremendo personagem do Antigo Testamento, onde nós observamos que Davi é o resumo da vida cristã. Tanto é que Lucas vai registrar em Atos dos Apóstolos que o Senhor vai restaurar o tabernáculo de Davi. Então nós precisamos entender as nossas ações, as nossas atitudes, o meu agir vai atrair, vai gerar uma reação no mundo espiritual. Cada um de nós podemos abrir janelas espirituais, e quando o demônio encontra uma brechinha, uma frestinha, ele entra e ele faz um estrago, ele faz uma arruaça. A palavra de Deus nos diz que Satanás anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você vacilou, deu uma brecha. E a palavra de Deus também nos diz: se dissermos que não temos pecados, fazemos de mentirosos, e sua verdade não está em nós. Mas louvamos a Deus porque a própria palavra nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não precisa ficar debaixo desse jugo, você não precisa ficar debaixo dessa carga, você não precisa repetir o ciclo que vem acontecendo na sua família. Você pode pôr um ponto final, você pode dar um basta nessa história, e você pode começar uma nova história a partir de você, e a tua descendência será bendita, a tua descendência vai desfrutar do milagre, da unção, da vitória, da libertação que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós abrimos muitas vezes janelas espirituais e demônios entram, e o demônio fica esperando uma oportunidade por meio das nossas transgressões. Através de uma transgressão se dá uma legalidade no mundo espiritual para o demônio agir. Na próxima semana, quando eu for falar sobre a consequência no DNA, eu vou estar falando sobre a diferença de pecado, transgressão e iniquidade. São três coisas distintas: pecado, transgressão e iniquidade. Vamos para 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12. Vamos contextualizar o cenário aqui do capítulo 12. Davi já tinha pecado, Davi já tinha adulterado, Batseba estava grávida, o bebê já tinha nascido, Davi já tinha trazido Urias e feito ele levar uma carta para que ele fosse colocado na frente da batalha e fosse morto e ninguém socorresse. E o bebê já estava com 1 ano de idade, já tinha passado um tempo. O bebê nasceu e Davi achava que estava tudo certo. Davi achava que Deus já tinha perdoado e não estava levando em conta. E de repente acontece então o capítulo 12. Natã, o profeta, repreende ao rei Davi. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas muitas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então
o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, 4 vezes, visitarei a maldade dos pais e dos filhos até a terceira, e dará quadruplicado. Veja que isso saiu da própria boca de Davi. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feristes à espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Veja, a Urias, o heteu, feristes a espada. Ele já dava a carta para poder colocar Urias na frente da batalha e ser morto. Segundo, a sua mulher, a lei de lhe adulterar, cobiçar a mulher, quebrar os mandamentos: não cobiçarás, não adulterarás. A sua mulher tomaste por tua mulher, matastes ele com a espada dos filhos do inimigo de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa. Você vai ver que a linhagem de Davi sofre muito. Porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da mesma casa o mal sobre ti, na tua linhagem, nos teus filhos, na tua descendência. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Aqui está um segredo espiritual que eu vou falar daqui a pouco. Aquilo que é feito em oculto, Deus expõe na próxima geração. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, tu não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Também, se o profeta Natã está falando também, ele está falando que vai haver outras mortes na linhagem, outras mortes na família, e também o filho dele com Batseba iria morrer. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias, Batseba, dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E ele disse: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou o Senhor. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu, e disseram-lhe seus servos: que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes, porém depois que morreu a criança, te levantastes e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim.
Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela teve um filho e chamou seu nome Salomão. E o Senhor o amou, perdão manifesto, e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Aqui nós vemos um cenário típico do caso de maldição geracional. Aqui nós conseguimos entender muitas coisas. Davi tinha cobiçado a mulher de Urias, Davi tinha trazido ela para dentro de casa, Davi tinha adulterado com ela, Davi tinha engravidado essa mulher e mandado carta para matar Urias. Ele quebrou inúmeros mandamentos, ele maculou inúmeras sentenças do Antigo Testamento, e agora a criança está com quase 1 ano de vida, e Deus envia o profeta para poder trazer essa sentença, e através dessa sentença nós aprendemos inúmeras coisas. Primeira coisa, primeira regra: a herança que nós temos é espiritual. Existe uma herança espiritual que passa de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Ou seja, o profeta usado por Deus vira para Davi e declara: a espada jamais vai apartar da tua família. Ou seja, tem consequência geracional. Matou alguém, vai vir uma linhagem de morte prematura. Matou alguém, vai vir uma sentença de morte prematura. Quantas pessoas têm mortes inexplicáveis? Quantas famílias têm mortes inexplicáveis na linhagem? Porque com certeza lá atrás tem um assassino, com certeza lá atrás teve alguém que quebrou um mandamento: não matarás. Teve alguém que quebrou um princípio de Deus, ele semeou uma morte na linhagem. A linhagem até a terceira e quarta geração está colhendo aquilo que foi semeado. Segunda regra: o que Davi fez em oculto, Deus faria diante do sol, Deus faria aos olhos de todos. Ou seja, o Senhor iria expor aquilo que estava em oculto, o Senhor iria demonstrar um escândalo, não na geração dele, mas nas próximas gerações. Porque tudo que é feito em oculto numa geração, na próxima geração é exposto. Davi articula, Davi manipula, Davi ele tenta trazer Urias para se deitar com a esposa, mas Urias era um soldado fiel a Davi. Davi traz Urias do campo de batalha para ver se ele passa a noite com a esposa, mas não tem jeito. Davi embebeda Urias na segunda noite para ver se ele passa a noite com a esposa, mas ele dorme do lado de fora da casa, e ele ainda diz: como poderia eu desfrutar de uma noite com a minha esposa, se a guerra está acontecendo lá, se os meus amigos estão na frente da batalha? Você observa que o homem não entra para dentro de casa, ele fica na porta, ele não se deita com Batseba. Davi não tinha outra saída. Aliás, não sei se ele se esqueceu que ele era ruivo. Como ele imaginou que ia nascer a criança? Como que ele ia dizer que era filho de Urias, tem a cara do rei? Tem outras coisas que a gente pode conjecturar. Ele manda esse homem de volta para o campo de batalha, mas ele coloca uma carta nas mãos desse homem, dizendo, a própria carta que o homem está levando: coloque Urias na frente da batalha, olha, onde ele for atacado de morte, e não socorra, deixa morrer. Eu creio que o comandante que recebe a carta não entendeu nada, mas é a ordem do rei, ele fez. Agora, a culpa e a condenação não foi do inimigo que matou, não foi do comandante que colocou, mas foi do rei que ordenou que isso fosse feito. Então a gente observa aqui a cumplicidade, ou seja, muitas pessoas não praticaram aborto, mas levaram alguém para abortar. Muitas pessoas não praticaram aborto, mas muitas vezes eles foram a pessoa que incentivou o aborto. Então nós observamos que há uma consequência geracional, há uma maldição geracional. Agora Davi, para se remir da situação, Urias é morto, ele casa com Batseba. Peraí, ele já tinha um monte de esposas. E nós observamos uma série de consequências por causa daquilo que ele fez. Davi estava aparentemente tranquilo, estava aparentemente sossegado, achando que já que a criança nasceu, Deus não levou em conta o meu pecado, Deus já perdoou, já está tudo resolvido, já está tudo feito. O que é feito em oculto numa geração é escândalo na outra geração. O adultério de um homem
pode gerar prostituição na vida dos filhos. O adultério de uma pessoa pode trazer uma sequela na linhagem. Quando a pessoa muitas vezes tem uma vida promíscua, quando a pessoa muitas vezes visita continuamente sites pornográficos, ela pode estar gerando uma maldição na linhagem, uma maldição na vida dos filhos, na vida dos netos. E aí nós vamos observar que lá na frente, na linhagem, na descendência, vai nascer um que tem tendências à pedofilia, vai nascer outro que é homossexual, vai nascer outro que vai abusar sexualmente de alguém, ou vai ser abusado sexualmente de alguém. Todas essas situações são consequências de um pecado lá atrás, na ascendência. É muito comum a descendência de alguém que tem uma vida promíscua sexualmente, é muito comum a linhagem dessa pessoa ter abusadores, ter pedófilos, ter homossexuais. Então nós observamos o que? Abriu uma janela espiritual, e o espírito de prostituição maculou aquele DNA, o espírito de prostituição maculou aquela linhagem, e aí então começa a viver uma série de situações desajustadas. Capítulo 12, versículo 13: Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Natã disse a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, tu não morrerás, porquanto todo este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem. Também o filho que te nasceu, certamente morrerás. Temos que entender aqui dois tempos. Em primeiro lugar, estamos aqui nesse período numa dispensação da lei, olho por olho, dente por dente. Em segundo lugar, Jesus ainda não tinha vindo para poder quebrar essa maldição geracional. Jesus ainda não tinha vindo. No tempo de Davi, Jesus era um mistério oculto. No tempo de Davi ainda não tinha sido revelado o plano do Messias, de Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para. No tempo de Davi ele ainda não vivia debaixo desta graça. Então nós observamos o que? O caráter de Davi foi, na verdade, corrompido, contaminado. Mas o caráter de Deus jamais é contaminado. O caráter de Deus é o mesmo, não importa a dispensação, é o mesmo para sempre. E nós temos que entender que o arrependimento de uma pessoa gera a liberação do perdão, a liberação da graça, a liberação da misericórdia, porque é um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Todo aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança a misericórdia do Senhor. Nós observamos que Davi confessa: pequei contra o Senhor. Nós observamos que Davi se arrepende. Foi exatamente nesse dia que ele se tranca, que ele vai orar, que ele vai jejuar por causa da criança, que ele compõe o Salmo 51. Vai lá comigo, Salmo 51. Vamos observar o salmo que Davi vai escrever nesse dia. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão, roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Dá margem para a gente entender que já vinha de uma linhagem geracional, já vinha de consequências geracionais. Davi começa a dizer: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha o clamor dele: purifica-me com um sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes.
Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecados a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Você consegue ler a alma de Davi, o quebrantamento de Davi, o arrependimento. Davi se arrependeu. Arrependimento é vertical, remorso é horizontal. No remorso, a pessoa está preocupada com a sua reputação. No arrependimento, a pessoa está preocupada com o coração de Deus. No remorso, a pessoa muitas vezes quer o seu nome, quer cuidar da sua reputação, mas na próxima oportunidade ela peca de novo, ela falha de novo. No arrependimento, a pessoa está preocupada com a eternidade, com a sua salvação, com Deus. No arrependimento estamos preocupados com o coração de Deus, porque quando entramos em arrependimento, nessa hora a reputação não importa mais. A importância de nós entendermos: dispensação da lei, Davi estava perdoado, mas ele tinha gerado uma consequência. Jesus ainda não tinha vindo, não tinha como cancelar essa consequência. Ezequiel, o profeta, ele vai escrever: a alma que pecar certamente morrerá. Então, na verdade, todas as ações de Davi geram uma consequência geracional. Não dá tempo de eu ler todos esses textos, mas Davi é um personagem conhecido, e aí a gente vai entender algumas coisas. Primeiro, Aminon, um dos filhos de Davi, se apaixona pela meia-irmã Tamar. Ele faz de conta que ele está enfermo, ele pede ao rei: peça para tua filha Tamar vir fazer uma comida para mim. Ele tira todo mundo da sua casa, e quando Tamar vai, ele estupra a meia-irmã. E se não bastasse ela viver esse estupro, logo depois que ele estupra a meia-irmã, ele tem nojo dela e coloca ela para fora. Ela fala: não faças um mal maior, não peques mais ainda. Ele fala: não posso te ver, não te suporto. E ele expõe essa mulher nas ruas, ele coloca essa mulher para fora, e o irmão, na verdade pai e mãe de Tamar, Absalão, pega a situação bem nessa hora. Absalão, também filho de Davi, cria um ódio terrível de Aminon. Só que Absalão quer que Davi vai consertar, Absalão quer que Davi vai atender, Absalão quer que Davi faça alguma coisa, dê uma disciplina, corrija o filho, chame Tamar, acolha Tamar. E Davi se omite. E Absalão, no momento de ira, marca uma festa, entre aspas, com todos os irmãos, e naquela festa ele mata Aminon. Davi tinha semeado um assassinato, programado a morte de Urias. A consequência começa a vir: o próprio filho mata o irmão, o próprio filho mata o outro filho. Davi tinha semeado adultério,
O próprio filho abusa da meia-irmã. Então você começa a fazer um paralelo. O Senhor perdoou o pecado de Davi, mas a descendência pagou um preço caro. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje. O Senhor tem liberado a situação. Por quê? Porque o mundo espiritual trabalha sobre princípios. E o princípio que Deus estabeleceu na lei: visitarei a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. O diabo vê isso como uma legalidade. Davi não tem autoridade para corrigir Aminon. Ele programou na verdade o adultério, ele programou na verdade o assassinato. Como que ele vai corrigir Aminon? Davi não tem autoridade para corrigir Absalão. Como que ele vai corrigir Absalão? Os pecados dele não permitem ele corrigir o próprio filho. E aí então ele vai procrastinando. Ele vai procrastinando: depois eu atendo, depois eu atendo, depois eu atendo. E o ódio de Absalão aumenta ainda mais. Absalão fica indignado por causa da omissão do pai. E Absalão começa a observar: Davi atende todo mundo, Davi dá assessoria para todos os governantes, para todos os chefes da guarda do palácio, e o filho ele não atende. E aí Absalão trama pegar o reinado do pai, faz um motim, expõe o pecado do pai, começa a fazer uma situação de perseguir o pai. E o pai, para sobreviver, tem que fugir. Absalão, filho do grande rei Davi, untava os seus cabelos com pó de ouro, para ver se isso ao menos atraía a atenção do pai. Dizem os historiadores que quando ele passava no pátio do palácio, o sol, ele passava sempre meio-dia, e o sol batia no seu cabelo reluzia, para ele dizer: quem sabe meu pai me vê lá de dentro. Olha o trauma e a consequência que esse filho sofre. Olha a debilidade psicológica, olha a debilidade emocional. Ele pega o cavalo para perseguir o pai, para tentar matar o pai de qualquer jeito, para tentar ter um momento com o pai. Chega um momento que Absalão diz: nem que for para me matar, mas me atende. E nessa fuga atrás do pai, cabelo untado com pó de ouro, o cabelo fica pendurado na árvore, ele fica pendurado na árvore, e vem o soldado de confiança de Davi, Joabe. Fala: você quer matar o seu pai? E arranca a espada e mata Absalão. A criança que te nasceu também morrerá. A criança morreu. Aminon foi morto por Absalão. Absalão foi morto por Joabe. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente sabe que a colheita não é 1 por 1. A colheita é 30, 60 ou a 100 por 1. E aí nós observamos o quê? Davi programou a morte de Urias, mas só aqui de cara já morreu 3. O filho dele com Batseba, Aminon e Absalão já foram mortos. E aí você começa a observar: outro filho de Davi vai se deitar com uma das suas esposas, e aí começa toda a consequência do pecado geracional. Vai lá para o capítulo 13, volta, 2 Samuel, capítulo 13, e nós vamos para o versículo 23, e nós vamos observar aí essa história que eu acabei de narrar. 2 Samuel 13, 23. Absalão mata Aminon. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto de Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, porque para não sermos pesados. E estou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não, deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Em estando Absalão com ele, deixou ir com ele a Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordens aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vô-lo ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos
todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu burro e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova David, que se dizia: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga ao meu senhor que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois agora no coração do rei meu senhor tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu, e o jovem que estava de guarda levantou seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho, por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis, aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. A família de Davi viveu um fracasso, viveu uma destruição descomunal. Aliás, a família de Davi é um tremendo exemplo para a gente estudar sobre maldições, sobre geracionalidade, sobre hereditariedade. Nós lembramos do caso de Mical, a primeira esposa de Davi. Mical ficou estéril até o fim da vida, simplesmente porque ela falou contra a autoridade. Vai lá comigo. 2 Samuel capítulo 6. Versículo 23, vamos direto ao último versículo. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aqui é muito sério. Sempre que a pessoa fala mal de um líder, fala mal de uma autoridade, ela gera esterilidade. Sempre que a pessoa se levanta contra um ungido do Senhor, peraí, era esposo, mas era um ungido do Senhor que estava tentando trazer a arca, gera uma maldição de esterilidade na vida, uma consequência de esterilidade na vida. Aí você pode dizer: pastor, mas Davi é Antigo Testamento. Então vamos lá para 1 Timóteo. Tem inúmeros textos do Novo Testamento que não dá nem tempo de a gente ler, porque ainda tem muita coisa para a gente falar. Mas vamos comigo para 1 Timóteo capítulo 5. Paulo está falando para Timóteo acerca das mulheres viúvas. Versículo 13: além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos e governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo para Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorras, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Paulo está dizendo aqui para que as mulheres viúvas se casem, para não dar vazão, não dar oportunidade ao diabo de poder tratar. Tito capítulo 2, versículo 6: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Há muitos textos no Novo Testamento, e no decorrer do estudo a gente vai falar sobre isso. O que nós precisamos entender: todas as nossas ações geram uma reação no mundo espiritual, e todas as nossas ações que são pecados abrem brechas, abrem portas,
E aí o diabo vai usar de acusação, de condenação. A acusação é real no mundo espiritual. Nós temos a necessidade de irmos à cruz. Nós temos a necessidade de confessarmos os nossos pecados. Nós temos a necessidade de sermos batizados no arrependimento, de sermos batizados no temor do Senhor. Por quê? É só na cruz que a gente encontra a libertação. É só na cruz que a gente pode cancelar a maldição geracional. É só na cruz que a gente pode se apropriar do que Jesus fez, para que as nossas ações não tenham consequências na nossa linhagem. É possível você se desvencilhar de toda a carga, de todo o fardo, de toda a maldição geracional que você está vivendo ou que você causou para a vida dos seus filhos. Em Cristo Jesus, através do arrependimento, através da confissão, em Cristo Jesus, seja livre. Nós temos Jesus Cristo, agora precisamos de libertação. Então o processo da libertação começa quando nós somos mergulhados no arrependimento. Sem arrependimento não tem como tratar de maldição. Sem arrependimento não tem como romper a maldição. Tem que começar com um profundo arrependimento. Por isso que o evangelho do reino é: arrependei-vos e convertei-vos. Por isso que Jesus começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos. Por isso que João Batista, que antecedeu Jesus, diz: arrependei-vos, raça de víboras. Ele olhava para as autoridades, ele olhava para o governo, ele olhava para pessoas de patente, e ele chamava eles de raça de víboras. Nós temos que entender que tudo foi resolvido na cruz do Calvário, mas não é automático. Jesus já veio, já fez o que tinha que fazer. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Mas nós precisamos confessar com a boca e crer com o coração. Vamos repetir isso daí no capítulo 10 de Romanos. Vai lá comigo, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia, Jesus. Romanos 10, 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Salvo da maldição, salvo da consequência, salvo do pecado, salvo do inferno. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. A palavra de Deus nos diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Morte, roubo e destruição tem uma fonte: diabo. Tudo que é morte, roubo e destruição tem uma raiz: Satanás. Só que o diabo só pode tocar se tiver uma legalidade. O mundo espiritual trabalha por princípios. Se tiver uma brecha, quando a pessoa dá uma brecha a Satanás, quando a pessoa peca, ela dá legalidade ao diabo de querer pagar dívida. As heranças espirituais, elas são na verdade a colheita de um fruto plantado. E se o fruto plantado foi promiscuidade, a herança vai ser promiscuidade. Se o fruto plantado foi promiscuidade, a herança vai colher promiscuidade. Ou seja, vou ser mais objetivo ainda: se a semeadura lá atrás na linhagem foi pornografia, uma semeadura do sexo fora do casamento, por quê? O sexo só é bênção quando é dentro do casal, só é bênção quando é no casamento. Uma semeadura do sexo fora do casamento pode ter uma consequência ou de esterilidade, ou de filhos com tendências homossexuais, ou de pedofilia, ou de incesto, ou de promiscuidade. Vai lá comigo para 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Paulo está confrontando a imoralidade que havia dentro da igreja de Corinto, já depois da vinda e ressurreição de Jesus.
1 Coríntios capítulo 5, a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou for avarento, ou for idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que são de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. É dura a palavra que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Paulo está confrontando a imoralidade da igreja. Paulo está escrevendo uma carta não para o ímpio, Paulo está escrevendo uma carta para a igreja. A igreja de Corinto. Agora, o que acontecia nessa igreja? Nem no mundo muitas vezes acontece. Pessoas que se diziam cristãs, pessoas que se diziam ministros, estavam dormindo com a mulher do pai. Não, mas isso foi cancelado. Não foi cancelado, estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Muitas pessoas não acreditam em maldição, mas nós temos que entender o princípio. A pessoa trouxe lixo para casa, viveu uma vida de prostituição, de promiscuidade, acumulou lixo, se converteu. Ei, se não tirar o lixo está lá dentro. Se converteu, se não fizer uma limpeza, a casa está cheia de lixo. E ela vai, na verdade, trazer doenças, enfermidades, consequências. Ah, mas eu parei de levar lixo. Tá, então tira o que está lá dentro. Tira o que está lá. A libertação, ela é um processo. E essa libertação, na verdade, quem faz é o Senhor. A palavra de Deus nos mostra que só nele, só através dele, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome. É através do nome de Jesus Cristo. Para terminarmos, Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Semana que vem a gente entra em DNA, iniquidade, pecado e transgressão. Deuteronômio 18, versículo 9. As abominações das nações são proibidas. Capítulo 18, 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável
abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem a prognosticadores e a adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Famílias que vêm de uma ascendência que teve envolvimento com misticismo, que teve envolvimento com macumbaria, que teve envolvimento com adivinhos, que teve envolvimento com feitiçaria, são famílias que estão debaixo de uma maldição que precisa ser cancelada, que precisa ser anulada. Se o servo do Senhor algum dia foi, por curiosidade, a uma cartomante, a uma necromante, a uma feitiçaria, a uma consulta de adivinhos, ele gerou uma brecha, e por isso a tua vida pode estar toda travada, por isso você pode estar sendo perturbado mentalmente. Por quê? Porque feitiçaria, macumbaria, na verdade eles fazem cabeça, e quando eles fazem cabeça, eles estão na verdade sacrificando a cabeça, ou consagrando a cabeça a ídolos, raspam a cabeça, cortam em pontos específicos, vertem sangue a Satanás, ou seja, gerou uma maldição na família, na linhagem, que vai atacar a mente. Históricos familiares de promiscuidade, pais adúlteros, tem que confessar os pecados, tem que cancelar isso. Por quê? Porque a linhagem vai estar debaixo de um assédio, a linhagem vai estar debaixo de uma consequência de promiscuidade, de uma tentação maior, de um assédio maior. Então nós observamos que nós muitas vezes analisamos situações de famílias onde há a consequência, nós temos que ir na raiz para podermos desligar. Mas o pai já morreu, o avô já morreu, o bisavô já morreu. Quando você confessa o pecado geracional, você não está confessando por eles, você está desligando você. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus, cada um é responsável pelos seus atos. Por maior que seja o assédio de Satanás, você tem que entender que no teu interior existe o livre-arbítrio de faço, não faço, posso, não posso, vou, não vou. Pessoas com casos de roubo, perdas frequentes, perdas financeiras frequentes, nada dá certo. Pode analisar que teve alguém na ascendência da genealogia que abusou financeiramente de alguém, ganhos ilícitos, lesão financeira da vida de alguém, ou seja, muitas vezes jogatina, muitas vezes jogo do bicho, jogos de azar, bingo, agiotas, abuso de autoridade, compra financeira, desvalorização de propriedade, abusos financeiros, na verdade trazem a consequência de travar a vida da pessoa financeiramente. Quando se tem muita repetição de vícios, vícios de álcool, vícios de drogas, vícios de cigarro, você pode analisar na origem da família e você vai observar que houve alguém que enriqueceu pela desgraça de outras famílias. Ou tinha um boteco, ou tinha um barzinho, ou na verdade passava drogas, ou então vendia álcool, vendia cigarro, semeou na vida de famílias a descendência, a linhagem, vai colher então a consequência. Ai pastor, como que eu faço? Confesse esses pecados, faz um inventário. Semana passada a gente falou sobre isso. Confesse esses pecados, faz um inventário e peça ao sangue de Cristo Jesus que anule isso no mundo espiritual. Porque o diabo trabalha por legalidade. Ele veio para roubar, matar e destruir. Temos que entender que as heranças espirituais, vai lá comigo para Salmo 115, Salmo 115, idolatria é abominação diante de Deus, abominação. Deus faz todas as coisas, Ele é o Criador, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, santo, eterno, justo. Ele é o que faz, o que criou todas as coisas. Vem um ser criado por Ele, uma criatura, faz um boneco de barro e começa a dizer: você é meu Deus. A idolatria indigna Deus por a pessoa atribuir a algo que ela fez ou que ela comprou como Deus da vida dela. E a idolatria é um
adultério espiritual, que a pessoa na verdade está colocando algo no lugar de Deus. Então veja, Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade, porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são de prata, são de ouro, obra das mãos de homens. Olha só, ídolo tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Presta atenção no verso 8: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Você vai sentar com um idólatra, você fala: olha, você sabe que a palavra de Deus fala: não farás para ti imagens? Não, mas eu não faço. Sabe que a palavra de Deus fala: não se encurvarás a outros deuses? Não, mas eu não me curvo. Ele está com a idolatria ali na frente. O que está acontecendo? Ele está cumprindo esse versículo. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda. Ou seja, o idólatra traz uma maldição de inércia. O idólatra traz uma maldição de falta de entendimento. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Aquilo que você elege como ídolo, você se torna igual. Aquilo que você elege como ídolo, você vê que aqueles que fazem, que são fãs de uma banda de rock que pôs um monte de piercing, logo a pessoa está cheia de piercing, que ele se torna semelhante. Então, quando você observa o princípio da idolatria, você vê como a pessoa se afasta de Deus e não percebe. E aí então o salmista declara: confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio, Ele é o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, e nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Tornem-se semelhantes a eles. Aquilo que você idolatra, você se torna igual. Por isso que quando nós adoramos a Deus, nós temos que nos parecer com Jesus. Por isso que quando nós servimos a Deus, nós temos que ser semelhantes ao Filho, ao primogênito, ao Verbo que se fez carne, ao Deus que encarnou, que habitou entre nós. Ou seja, o Senhor tem um projeto: que os seus filhos sejam semelhantes ao primogênito, que os seus filhos sejam iguais ao primogênito. Tornem-se semelhantes a Ele. A importância de você entender que quando a pessoa vem de uma linhagem, a família, agora nós olhamos para a família brasileira, gente, se nós voltarmos à terceira e quarta geração da família brasileira, qual família que não tem história de idolatria? Qual família que não tem história de aborto, de abuso sexual? Se formos até a terceira e quarta geração, nós vamos chegar na história brasileira de portugueses que chegaram no Brasil, que abusaram de índias. Ou então nós vamos chegar na história da escravidão, do abuso do negro que chegou da África, com todas as suas sequelas espirituais de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de magias e tantas coisas. Então, quando você chega até a terceira e quarta geração, na verdade você observa que todos nós precisamos romper essas maldições, todos nós precisamos nos apropriar daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário.
Se fôssemos estudar a maldição e a consequência da idolatria na terceira e quarta geração de linhagem, nós vamos ver algo terrível. Porque a maldição da idolatria faz a pessoa viver uma vida solitária. Por quê? Porque os ídolos são solitários. Quem é a mulher de Santo Antônio casamenteiro? Interessante que ele é casamenteiro, mas casou. Quem é a mulher de Santo Inácio, de São Pedro? Ah, mas a idolatria tem uma família. Quem? A Sagrada Família. Pois bem, pelo princípio da idolatria, você observa que eles defendem a virgindade de Maria até hoje, que não é uma verdade. Como pode dizer que era Sagrada Família, se nós entendemos que o casamento só é consumado quando na verdade há o ato sexual? Então nós observamos algumas situações complicadas. A idolatria é uma religião solitária. Os padres não se casam, as beatas não se casam, as freiras não se casam. Então a maldição da idolatria é não constituir família. E quando constitui, é uma família só de fachada. São casamentos de mentira, heranças espirituais da idolatria. Vai comigo para Lucas capítulo 13. Lucas, o amado médico, como diz Paulo. No versículo 10 ele diz: ensinava no sábado Jesus numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha o espírito de enfermidade há 18 anos. Onde? Dentro da sinagoga. Andava encurvada, não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a a si e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus expulsa o demônio de uma mulher dentro da sinagoga que vivia 18 anos encurvada. Como eu falei no começo, essa mulher não precisava de um ortopedista, não precisava de um médico, não precisava de fisioterapia. Essa mulher precisava que o demônio saísse da coluna. Não era um problema de coluna, era um problema espiritual. Capítulo 11 de Lucas, volta aí uma página. Versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e a multidão se maravilhou. Jesus estava expulsando o demônio de mudez. Esse moço não precisava de um otorrinolaringologista. Esse moço não precisava de uma fonoaudióloga. Esse moço era mudo porque tinha um demônio que prendia a fala. Quando ele foi liberto, ele foi curado. Heranças espirituais de feitiçaria, experiências com as trevas, umbanda, quimbanda, feitiçaria, magia, pode dar doenças nessa área da cabeça. Transtorno bipolar, psicose maníaco-depressivo, esquizofrenia, loucura, ou também pode dar tumores na cabeça. Por quê? Porque as pessoas que na verdade fazem cabeça nesses lugares, nesses rituais, elas entregam a cabeça a santos. E quando elas se concentram nas cerimônias, elas batem cabeça no altar, e nesse ritual de entregar a cabeça, rapam a cabeça, cortam e fazem um sacrifício de sangue. Todo sacrifício de sangue, na verdade, quem vai pegar hoje é o diabo, porque nós estamos debaixo de um sacrifício só: Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, quando você encontra uma família que tem vários casos que se repetem, de esquizofrenia, de psicose maníaco-depressiva, de transtorno bipolar, várias enfermidades intituladas de psicossomática, é porque na linhagem alguém se envolveu com essa área da feitiçaria, do espiritismo, essa área.
Então nós temos que ver que, primeiro, não queira fazer libertação, não queira fazer quebra de maldição em quem não tem Jesus como Senhor e Salvador. Você vai piorar o caso da pessoa. Segundo, não queira fazer por terceiros se você não tem autoridade sobre eles. É a pessoa que tem que ter o entendimento. O povo perece por falta de conhecimento. É a pessoa que tem que ter o entendimento, confessar Jesus como Senhor e Salvador, e ela que tem que renunciar. Terceiro, não tem como você se apropriar de uma quebra de maldição se você não tiver um arrependimento genuíno. Então, primeiro, a pessoa tem que ser batizada no arrependimento. O primeiro batismo de arrependimento. Então, tudo que é abominação, nós precisamos desligar do mundo espiritual. Todo pecado geracional familiar, nós temos que desligar do mundo espiritual. Por quê? Jesus veio para nos dar uma vida abundante. E a vida abundante tem que começar nessa terra. A vida abundante é a bênção de Deus sobre a sua linhagem. Agora nós precisamos entender: se alguém da sua linhagem está vivo, pai, avô, e continua pecando, então você precisa desligar, quebrar, anular, cancelar essa legalidade continuamente sobre a sua vida. Por quê? O diabo faz renovação de pactos e nós muitas vezes não fazemos renovação da quebra. Nós temos que entender que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, não pelos nossos merecimentos, é direito nosso porque Ele nos outorgou o direito. Ele, pelo seu sacrifício, nos deu liberdade, nos autorizou a sermos livres. Ele quitou a dívida que era contra nós. Se alguma área dessa palavra você se identificou, vai se colocando em pé no seu lugar. Vamos fazer uma oração. Vamos cancelar isso no mundo espiritual. Vamos começar nos arrependendo. Vamos começar confessando os pecados geracionais. Vamos começar confessando os nossos pecados. A saber se com a tua boca confessares. A saber se com a tua boca confessares. Tudo aquilo que você cometeu, se você confessa, você alcança a misericórdia. Pai de amor e Deus de graça, cobre-nos, ó Pai, com o sangue de Cristo Jesus. Eu proíbo todo e qualquer ataque, toda e qualquer retaliação. Eu proíbo, ó Pai, no mundo espiritual, em nome de Jesus. Seja amarrado todos os demônios, em nome de Jesus. Toda maldição geracional, nós nos arrependemos, ó Pai. Nós confessamos neste momento. Nós cancelamos no mundo espiritual toda legalidade, toda descendência, toda ascendência, tudo aquilo que veio como geracional. Ergue a tua voz, igreja. Ergue a tua voz agora. Clama ao Senhor. Há poder na oração, há poder quando clamamos, há poder quando confessamos. Deus de poder e aliança, nós declaramos que Jesus Cristo veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E Ele ressuscitou para nos dar vida e vida abundante. E essa vida abundante que nós nos apropriamos, em nome de Jesus, ó Pai. Nós sabemos que aquele que está em Cristo, maligno não lhe toca, mas nós desligamos agora toda descendência, toda ascendência, toda maldição geracional de promiscuidade, de prostituição, de adultério, seja cancelada no nome de Jesus. Toda maldição, toda oferenda em matas, em cachoeiras, toda entrega, todo sacrifício maligno, ó Pai, seja desligado em nome de Jesus. Toda enfermidade geracional, em o nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos agora: sejam livres, sejam livres, sejam livres, em nome de Jesus. Pai de poder e de graça, toda maldição da esterilidade, em nome de Jesus nós repreendemos, cancelamos, anulamos agora, desligamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, ventres férteis, nós profetizamos, ó Pai, a estéril mãe de filhos, em nome de Jesus, ó Pai. Visita cada vida, visita cada lar, visita cada família. Nós quebramos toda a consequência geracional sobre a vida dos filhos, sobre a vida dos netos, em nome de Jesus, ó Pai. Pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, declaramos hoje: sejam livres. Declaramos hoje:
sejam livres em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai de poder e de graça, restauração, fortalecimento, livramentos, em nome de Jesus, ó Pai. Toda morte, todo assassinato seja desligada agora, toda consequência geracional, toda cobrança do inferno seja cancelada nas hostes espirituais, em nome de Jesus. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, ó Pai, visita o sangue, visita, Pai, a vida dos teus filhos, opera o teu milagre, opera o teu livramento, traz cura, toda dor, ó Pai, toda enfermidade na cabeça, na coluna, nos rins, nós te repreendemos agora e ordenamos agora: solta, Satanás, solta, porque essas vidas estão debaixo do sangue de Cristo Jesus, debaixo do sangue de Cristo Jesus. Pai de poder e graça, nós nos arrependemos agora pelos pecados, ó Pai, que cometemos, pelos pecados, ó Pai, que muitas vezes no tempo de ignorância praticamos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos agora, declarando agora: todo pecado que é confessado, ele é perdoado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós nos arrependemos e declaramos: perdoa, perdoa. Assim, Senhor, como Davi clamou: tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, restaura as nossas vidas, restaura, Pai, esta geração. Levanta a tua igreja como vitoriosos, levanta a tua igreja, Senhor, para viver a libertação. O Espírito do Senhor está sobre nós, pois o Senhor nos ungiu e nos enviou a pregar boas novas. O Senhor nos enviou a restaurar os contritos de coração. O Senhor nos enviou a proclamar liberdade aos cativos. Você que estava no cativeiro das trevas, eu declaro sobre a tua vida: livre do cativeiro, livre do cativeiro, livre do cativeiro, em nome de Jesus. Liberdade aos cativos, liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, em nome de Jesus. O Senhor é Deus que te resgatou, o Senhor é Deus que te comprou. Em nome de Jesus nós declaramos uma nova unção. Toda acusação do inferno, toda acusação de Satanás, nós repreendemos agora e nós ordenamos agora: toda voz maligna seja calada agora no nome de Jesus. Toda enfermidade maligna seque até a raiz agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, no ventre, toca, Senhor, nos rins, toca, Senhor, na tromba, toca, Senhor, no coração. Em nome de Jesus nós declaramos agora a cura do Senhor, o milagre do Senhor, a libertação do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que ora em línguas, comece a ministrar ao Senhor em línguas. Quem fala em línguas fala mistérios com Deus. Ele amanaia, xerianto, romanaia, som de cantaramanaia, ergue a tua voz, ergue a tua voz. Clama a mim e responder-te-ei, clama a mim e responder-te-ei. Em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos toda maldição de falência, nós repreendemos toda maldição de bancarrota, nós repreendemos agora toda maldição financeira. Vidas que não conseguem emprego, vidas que não conseguem prosperar, vidas que estão debaixo de uma maldição, vidas que estão amarradas financeiramente. Seja livre, em nome de Jesus. Seja livre, seja cancelado toda palavra contrária, toda sentença, toda maldição sobre a tua casa, toda maldição sobre a tua família. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Em nome de Jesus, você é livre, você é livre. Toma posse, se apropria do sacrifício de Cristo Jesus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Em nome de Jesus, todo espírito de loucura, esquizofrenia, síndromes, patologias, seja repreendido agora, seja cancelado agora. Toda maldição de adultério, de traição,
Seja cancelado agora, em nome de Jesus, toda sentença de abortos, seja cancelada agora pelo sangue de Cristo Jesus. Nós cremos, ó Pai, em Jesus Cristo de Nazaré, que veio e morreu, e ao terceiro dia a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou, é nosso Senhor e Salvador, e por isso nós o adoramos, nós o declaramos nosso Senhor e Salvador continuamente. Em nome dele é que nós tomamos posse dessa libertação, no nome de Jesus.